Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse culto de doutrina que ele nos permite realizar. É bem verdade, irmãos, que nós estamos separados fisicamente, mas nós cremos num só Espírito. Que no nome de Jesus, a nossa intenção nesse momento venha a ser única e exclusivamente aprender da palavra de Deus. Porque de fato, irmãos, nós carecemos da sua palavra, nós precisamos ter fome e sede dessa verdade que nos foi revelada. Que o Espírito Santo ele venha nos dar sabedoria para nós absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Se os irmãos bem se lembram, nós temos estudado os evangelhos sinóticos, mais especificamente o evangelho de Mateus. Nós começamos a ler, a estudar este evangelho a partir do capítulo 8. Nós temos visto o que aconteceu ali ao ministério de Jesus pós-Sermão do Monte. Então nós vimos ali, a partir do capítulo 8, Jesus descendo do monte e a continuidade, então, da sua caminhada ministerial. E nós finalizamos já o capítulo 8 de Mateus, estamos já há algumas semanas estudando o capítulo 9, e eu gostaria de fazer com os irmãos, não uma retrospectiva de tudo que nós vimos no Evangelho de Mateus, mas de tudo que nós vimos nesse capítulo 9, né? Acredito que vai ser importante para clarear, né, a nossa mente para o que nós temos para tratar nesse momento, tá bom? E sim, vale a menção de que nós ainda estudaremos o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, quando finalizarmos o Evangelho de Mateus, se Deus assim o permitir. E bem, irmãos, logo no início, né, do capítulo 9, a gente vê aquele episódio em que Jesus estava em Cafarnaum e havia ali uma grande multidão reunida numa casa, onde Jesus estava ali ensinando, né? E aí a gente vê que um grupo de homens, eles ali tomaram um paralítico e, sem conseguir acesso a Jesus por causa da multidão, eles tomaram ali a atitude, né, de destelhar a casa e desceram ali o paralítico diante de Jesus. E Cristo ele não só ministrou ali a cura física sobre aquele homem, mas também a cura espiritual, porque Jesus ele perdoou, né, os pecados daquele homem. Os líderes religiosos ficaram escandalizados, né, com aquela postura de Jesus, mas o Senhor provou que ele tinha e tem autoridade na terra para perdoar pecados. Em seguida, nós vimos ali o chamado de Mateus, né? A gente viu que Mateus ele era um publicano, um coletor de impostos, ele estava ali na coletoria e fazendo ali o seu trabalho, mas Cristo o chamou, né, para ali um chamado apostólico, né? Ele se tornou ali um dos 12 discípulos de Jesus. Posteriormente, irmãos, nós vimos Jesus ali se alimentando com pecadores e publicanos, e isso acabou gerando também um escândalo por parte dos líderes religiosos. Os fariseus foram até os discípulos de Cristo questionar: por que o mestre de vocês come com pecadores, com publicanos? E Jesus, ali tomando conhecimento disso, ele então declarou que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, né? Jesus não veio para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Logo depois, irmãos, desse episódio, a gente viu ali que uma outra polêmica foi levantada. Quando os discípulos de João Batista foram até Cristo, ali perguntar a ele, né, o porquê dos discípulos de Cristo não jejuarem, ao passo que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam e com frequência, né? Eles ali jejuavam muitas vezes. E aí Jesus ele dá uma resposta muito sábia de que não faria muito sentido, né? Os convidados para o casamento, no caso, os seus discípulos, jejuassem enquanto o noivo estava ali presente com eles. Mas haveria um dia em que esse noivo seria tirado e aí sim os discípulos eles jejuariam, né? E agora, irmãos, nós vamos estudar dois blocos. O primeiro bloco ele engloba apenas um versículo, que é o versículo de número 18. Na minha versão, esse bloco tem um título: O Pedido de um Chefe. Ele é contado pelo evangelista Mateus, também por Marcos e por Lucas. Os três evangelhos sinóticos eles contam esse mesmo episódio. E o outro bloco que nós vamos estudar aqui é a ressurreição da filha de Jairo, que engloba os versículos do versículo 23 até o versículo de número 26. É uma história que também é contada pelos três evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E sendo esse o caso, irmãos, nós vamos fazer aquele exercício, né, de extrair informações dos outros evangelhos para complementar
aquilo que Mateus ele nos passa aqui, né, como a sua visão, né? Então nós vamos trazer informações extras para complementarmos, de fato, trazer um conhecimento mais aprofundado a respeito do episódio, tá bom, irmãos? E se os irmãos bem perceberam, né, há uma lacuna entre esse primeiro bloco que eu citei, o pedido de um chefe, e esse segundo bloco que seria a ressurreição da filha de Jairo, né? Essa lacuna, né, justamente é aquele episódio da mulher enferma ou da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. E geralmente, irmãos, quando nós ministramos aqui nos cultos de doutrina, nós buscamos trazer um único bloco, né, por semana, e também buscamos seguir, né, a ordem estabelecida pelo próprio evangelista ou pelo próprio escritor ali do livro, da epístola. Mas nesse caso, irmãos, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos trazer aqui a história de Jairo, né, que basicamente se encontra nesses dois blocos, né, que estão ali enxertados, né, ali no meio a história da mulher do fluxo de sangue. E nesse caso nós vamos separar as duas histórias. São duas histórias bem conectadas entre si, mas nós vamos tentar, né, ali separar, né? Nós vamos contar hoje a história de Jairo, da ressurreição da sua filha, e na semana que vem, quem trouxer a palavra do Senhor vai trazer ali a história da mulher do fluxo de sangue, tá bom, irmãos? E eu espero que dessa forma a gente consiga, então, ter um conhecimento mais aprofundado a respeito dessas duas histórias, né? Se nós, de fato, tornarmos histórias independentes, eu acredito que vai ser melhor para a nossa compreensão. Mas aí, irmãos, eu quero ler com vocês o texto, né? A gente vai ler o versículo 18 e depois a gente lê do versículo 23 até o 26, tá bom? E assim nos diz a palavra do Senhor. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E aí, irmãos, o versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te engrandecer e te glorificar, Senhor, porque Tu és justo, porque Tu és santo, Senhor, e de Ti vem a sabedoria. Então nós invocamos, Senhor, o Teu nome, clamando para que o Teu Santo Espírito ele venha a nos instruir, Senhor. De fato, Cristo ele prometeu que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, nos ajudaria a lembrar das Tuas palavras, Senhor. Então nos ajuda para que seja assim, Senhor, hoje, que nós possamos aprender mais a respeito de Ti, a respeito da Tua natureza, Senhor, santa e divina, e que nós possamos crescer, Senhor, o crescimento que procede de Ti, um crescimento espiritual, Senhor. Age em nossas vidas, se utiliza de mim, Senhor, da minha vida, para ministrar essa palavra e que todos nós possamos ouvir e guardar aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor. Dá sabedoria ao Teu povo para compreender aquilo que Tu tem para falar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Bom, irmãos, como de costume, nós vamos ler o texto novamente. Dessa vez, com mais calma, né? Nós vamos ler com algumas pausas, a fim de trazer, de fato, uma elucidação que nos leve, irmãos, a meditar naquilo que esse texto ele tem para nos ensinar, tá bom? Então, nós vamos voltar para o versículo 18 e eu vou fragmentar esse versículo em algumas partes, tá certo? E aí a gente vai comentando aos pouquinhos. O versículo 18 começa dizendo: Enquanto estas coisas lhes dizia. No caso, quem dizia essas coisas seria o próprio Senhor Jesus. Mas, enquanto estas coisas, que coisas, né? Aqui fica em aberto se nós não analisarmos o texto anterior, né? O bloco anterior. Trata-se, irmãos, do episódio do jejum, né? Que nós vimos na semana passada. Jesus ele estava ali explicando para os discípulos de João Batista ali a respeito do porquê os seus discípulos não jejuavam, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Então Jesus ele explica que não faria muito sentido, né? Os convidados para um casamento, eles estarem ali jejuando, né? Enquanto o noivo estava presente.
mas que de fato haveria um dia em que o noivo seria tirado, então sim, os discípulos de Cristo jejuariam. Segundo o evangelista Mateus, né, assim que ele organiza, né, a ordem, ele coloca o episódio, né, do pedido de Jairo, né, o pedido do chefe, logo após ali essa discussão, né, esse diálogo sobre o jejum, tá bom, irmãos? Então é assim a ordem que Mateus ele dispõe esse texto. Ele coloca o episódio de Jairo como sendo um episódio subsequente a este do jejum, tá certo? E aí, irmãos, continuando, né, o versículo 18 de onde paramos, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. Irmãos, aqui em Mateus a gente vê Jairo sendo apresentado como um chefe. Mas os textos paralelos nos revelam que ele era o chefe da sinagoga, né? Marcos até descreve ali que Jairo ele era um dos principais da sinagoga, um homem importante, né? Ele era o equivalente a um pastor contemporâneo, né? Era um homem ali com um status religioso, né? Ele tinha a sua importância, né? Ele era um homem respeitado. E os irmãos se lembram o que é uma sinagoga? Em rápidas palavras, a sinagoga é diferente do templo de Salomão, né? Aquele templo onde era chamado de casa de oração, né? A casa do Senhor. A sinagoga eram locais onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, geralmente aos sábados, né? Era quando eles estudavam ali a palavra do Senhor, quando eles iam orar. E existem vários episódios em que Jesus está ali numa sinagoga, né? Ele já expulsou ali demônios numa sinagoga, ele curou a mulher encurvada, né? Numa sinagoga, e ele também pregou. A gente vê Jesus pregando ali o texto de Isaías, né? Uma passagem conhecida, onde ele lê o texto e depois ele diz, né? Ele declara que aquele texto que trazia uma profecia messiânica havia se cumprido naquele dia, né? A profecia dizia respeito ao próprio Cristo. Então, basicamente seria isso a sinagoga. E enquanto chefe da sinagoga, cabia a Jairo, né, a organização e o ensino nas cerimônias que ocorriam ali na sinagoga. Então, sim, como eu já falei, era um homem proeminente, né? Um homem ali, de fato, muito admirado, certamente, na comunidade onde ele vivia. E esse homem, ele se aproximou de Cristo e o adorou, né? E aí no versículo de número 18, ainda continuando, né, de onde nós paramos, ele disse, né, Jairo, minha filha faleceu. É o que ele vai declarar ali para Jesus. A menina, irmãos, ela estava morta. E Lucas, ele apresenta um agravante. Ele não apenas diz que a menina morreu, mas Lucas, ele declara que aquela menina ela era a unigênita de Jairo. Ou seja, era a filha única dele. Ele não tinha outros filhos. Ele não tinha outras filhas. Aquela menina era a única filha de Jairo. E, irmãos, para um judeu, né, especialmente naquele tempo, perder ali o seu único, ou aqui no caso a sua única descendente, era uma tragédia, irmãos. Porque os judeus eles davam muita importância, né, à continuidade da sua linhagem, da sua descendência. A morte dessa menina significava também para Jairo que ali a sua linhagem, né, a sua descendência havia chegado ao fim. Né? É algo parecido com o que acontece com Jefité, lá no livro dos Juízes, né? Onde por conta de uma decisão errada que ele tomou, a sua filha ela vem a morrer e aí ele é privado, né, ali da sua linhagem, da sua descendência, porque ela também era uma filha única. E aí a linhagem de Jefité se encerra, né? É muito, muito triste, muito trágico quando algo assim acontece. Mas, irmão, diante de uma situação tão terrível, como foi que Jairo se portou? Né? Ele intercedeu com fé ao Senhor. Mateus, ele descreve aqui, né, que não houve nem muito tempo para que Jairo ele digerisse ali o seu luto, enfatizando ali a parte mais próxima do fim do versículo 18. Jairo ele diz, né, minha filha faleceu agora mesmo, né, o que Jairo ele declara, né, algo recente. E aqui, irmãos, vale uma nota, tá bom? Eu peço que vocês prestem atenção. O evangelista Mateus, ele é mais conciso, ele é mais objetivo quando ele vai ali tratar dos episódios no ministério de Jesus Cristo. Não em todos os casos, mas acredito eu na grande maioria dos casos. Mateus ele vai ser mais conciso, ele não se detém tanto aos detalhes, né, quando comparado a um outro evangelista, né, que conta a mesma história.
E nesse episódio aqui, irmãos, ocorre uma diferenciação entre o Evangelho de Mateus e os outros dois evangelhos sinóticos, né? No caso, Lucas e Marcos, né? Lucas e Marcos, eles vão apresentar que a menina estava enferma quando Jairo foi ali fazer o pedido a Jesus. Ela estava à morte, ela estava moribunda. E aqui em Mateus, Jairo já vai a Jesus sabendo, né, que a menina havia falecido. E por que ocorre essa diferenciação, irmãos? Não é uma incoerência, tá bom? O que se entende, né, como mais provável é que, de fato, a menina estava enferma, mas ao invés de gastar tempo, né, ali explicando que Jairo ele tomou conhecimento disso enquanto estava com Jesus, né, que veio alguém ali da sua casa para dar a notícia de que a menina havia morrido, Mateus ele é mais objetivo, ele apresenta qual é a problemática. Olha, a menina morreu. Ele não se detém ali nas minúcias de que a menina estava doente e ela veio a morrer enquanto Jesus estava ali com Jairo, tá bom? Então, esse é o cenário mais provável, né, do que aconteceu aqui. Mas o ponto, irmãos, é que de uma forma ou de outra, Jairo ele teve convicção de que Jesus ele poderia salvar a menina. O final do versículo 18, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E aqui, irmãos, em primeiro lugar, a fé de Jairo não se dobrou às circunstâncias. Irmãos, a palavra fé ela não está registrada aqui nesse bloco, o pedido de um chefe. Tampouco está registrada no bloco a ressurreição da filha de Lázaro, a filha de Jairo, perdão. Mas a gente não pode negar que a fé ela está muito presente nesses textos, né, irmãos? Perceba, que a fé ela foi o que direcionou Jairo aqui nesses dois episódios. E se nós vamos falar sobre fé, eu gosto sempre de relembrar, né, a definição bíblica de fé. E o escritor aos Hebreus ele declarou: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então é uma definição muito linda, né, do que é fé. E irmãos, Jairo ele enxergava um quadro de morte. A sua filha, a sua única filha, eu quero enfatizar nisso, ela havia morrido, mas Jairo, ele teve fé. Né? Nós estamos falando aqui de um pai que havia perdido, mais uma vez, a sua única filha, a sua única descendente. O sofrimento, o luto, deviam ser muito grandes. É difícil de imaginar, irmãos. Para mim, é impossível de imaginar porque eu não sou pai. Mas você que é pai, você que é mãe, deve imaginar, né, o sofrimento que Jairo estava sentindo nesse momento, né, experimentando esse luto tão devastador que deve ser perder um filho, uma filha. Mas apesar disso, irmãos, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, Jairo ele teve fé ao ponto de adorar a Cristo, né? Os textos paralelos, né, inclusive registram que Jairo ele se prostrou diante de Jesus e ele insistiu na súplica. Ele não só apresentou o pedido, mas ele foi insistente, né, para que Jesus ali ele fosse impor as mãos sobre a menina para que ela fosse salva, né? Jairo, ele teve fé ao ponto de declarar que Jesus poderia mudar o cenário, né? O cenário ali de morte, o cenário ali que parecia, né, definitivo. E as provações, irmãos, elas podem nos sobrevir para experimentar o valor da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 até o 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, que a nossa fé ela não se dobre às circunstâncias, por muito que sejam circunstâncias dolorosas. E aí, irmãos, eu quero ir com vocês para o outro bloco que nós vamos analisar, que começa ali no versículo 23, né? Como nós já comentamos sobre. Então, o versículo 23, tendo chegado Jesus à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Bem, irmãos, Jesus ele se deparou com uma cerimônia fúnebre. E tinha lógica, afinal de contas havia um cadáver. A menina estava morta, irmãos.
E aqui vale algumas curiosidades sobre este episódio aqui, né? Perceba que Jairo, ele vai até Jesus e diz, né, que a menina havia falecido agora mesmo, né? E quando Jesus chega à casa de Jairo, já havia ali um velório, né, uma cerimônia fúnebre. Muito rápido, né, irmãos? Mas o ponto é que ali naquela região, né, onde se encontra o Estado de Israel, é uma região onde favorece a decomposição acelerada, né? Acredito eu que se deva a condições climáticas ali daquele local. Então, havia pressa, né, de que, se possível, o corpo ele fosse ali sepultado no mesmo dia da morte, né? E também não havia muita burocracia naquele tempo, né, irmão? De tipo, levar o corpo para o IML, fazer uma autópsia, não havia muito isso. Então, era mais acelerado mesmo esse processo. E outra coisa que vale mencionar aqui é que o texto aqui ele trata, né, ali, na verdade ele apresenta aqui que haviam tocadores de flauta ali naquele velório. Certamente também havia carpideiras, né? Os tocadores de flauta eles eram contratados sim para cerimônias fúnebres e as carpideiras eram mulheres profissionais ali em chorar, né? Elas eram contratadas para isso, né? Eram pagas para isso, para chorar ali em cerimônias ali fúnebres, né? Mas certamente, além de carpideiras, além de tocadores de flauta, haviam familiares e amigos, né, chorando ali pela morte daquela menina, da filha de Jairo. E eu chamo a atenção para o detalhe, irmãos, de que havia um alvoroço naquela cerimônia. E quem já teve uma oportunidade, a oportunidade de estar presente num velório de um jovem, sabe que é mais desesperador, né, para aqueles que ali lamentam, é mais difícil, né, aparentemente, de conceber a morte de um jovem do que a morte de uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais velha, né? A ideia que passa, né, é que de fato é uma morte prematura, né, mais difícil de se aceitar, acredito eu. E a filha de Jairo, ela se enquadra nesse aspecto, porque ela tinha apenas 12 anos, ela era muito jovem, ela era uma pré-adolescente ali, muito jovem, né, foi levada muito cedo. Mas Jesus, irmãos, embora o povo se lamentasse, né, ali pela morte da menina, Jesus, ele tinha uma outra visão da situação. Versículo de número 24. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Irmãos, humanamente falando, as palavras de Jesus eram sim ilógicas, né? A menina estava morta, né? Tanto é que as palavras dele foram motivo de risada, né? As pessoas ali debocharam mesmo de Jesus, ali naquele velório, né? E é impressionante as pessoas rirem num velório, né? Isso expressa o quão ridículo elas consideraram as palavras de Jesus. E eu acho isso muito interessante, irmãos. As pessoas ali presentes terem rido, né? Porque Marcos ele apresenta que as pessoas ali naquela casa pranteavam muito, mas quando Jesus ele declarou que a menina dormia, que a menina não estava morta, as pessoas começaram a rir. Isso é muito interessante, né? Isso mostra o quanto realmente elas desconsideraram, né? Ridicularizaram as palavras do mestre. Mas vem o versículo 25. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então Jesus tomou a menina pela mão e ela ressuscitou. Simples assim. Lucas ele chega a descrever, né, que o espírito voltou para o corpo. Então definitivamente a menina estava morta, irmãos. O espírito já havia saído do corpo. Né? Jesus então ele fez com que o espírito voltasse. Ele deu vida outra vez à menina. Os textos paralelos, eles trazem uma descrição a mais, né? Não somente Jesus a tomou pela mão e a menina ressuscitou, mas ele a tomou pela mão e ele declarou ali, né, uma palavra de ordem. Ele disse, menina, levanta-te, filha, né? Eu te ordeno, levanta, né? O talita cumi, né? O famoso talita cumi. E Marcos, ele descreve que depois dessa ordem de Jesus, a menina imediatamente se levantou e ela se pôs, então, a andar, né, irmãos? Mas por que Jesus ele disse que a menina estava dormindo, se a menina estava, de fato, morta? Bom, irmãos, o que se entende aqui é que Jesus ele usou uma metáfora, né, para o sono da morte. A morte da menina não seria duradoura, seria uma morte efêmera, né? Jesus, ele ali faria com que aquela morte ela fosse reversível. Então, por isso que ele usa essa linguagem do sono,
da morte, né? Não muito diferente do que ele utiliza ali lá em João capítulo 11, quando ele fala ali do sono de Lázaro, né? Lázaro está dormindo, mas na realidade Lázaro estava assim morto. Mas também, ali no caso de Lázaro, Jesus ele o trouxe de volta à vida, né? Então seria a mesma lógica aqui. E aí, irmãos, a conclusão vem para nós com o versículo de número 26. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Embora no Evangelho de Marcos houvesse ali um direcionamento de Cristo para que as 5 testemunhas não divulgassem o que aconteceu com a menina, no caso Jairo, a mãe, Pedro, Tiago e João, né? As 5 testemunhas que viram a ressurreição. Jesus ele recomenda que eles não divulgassem, né, o que havia acontecido. Ainda assim, irmãos, a história, né, da menina, né, esse episódio da ressurreição, ele se espalha, né, por toda aquela terra. E aqui, irmãos, em segundo lugar, a fé de Jairo foi recompensada. Irmãos, foi a fé que moveu Jairo até Jesus, que moveu Jairo ao destino certo, né? Foi a fé que levou Jairo a adorar Jesus. Foi a fé que levou Jairo a suplicar a Jesus. Ele havia dito, né, Jairo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E a esperança de Jairo não decepcionou. A esperança de Jairo em Cristo. Então, irmãos, se for posta na pessoa certa, a nossa fé também será recompensada, seja aqui ou na glória. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, por mais calamitosa e irreversível que pareça a situação, Cristo ele pode trazer solução de imediato, se for da vontade dele, né? As próprias forças da natureza e a morte, né, estão sujeitas à soberania de Cristo, né? Então sigamos o exemplo de Jairo. Não coloquemos a nossa fé na nossa própria força ou em outras pessoas. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. O Senhor prometeu: pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então, irmãos, recapitulando, nós vimos aqui que a fé de Jairo, ela não se dobrou às circunstâncias, né? Diante de um quadro de morte, de dor, Jairo, ele teve fé em Cristo. Ele foi até Cristo, se aproximou dele, o adorou e ali acreditou que Cristo poderia reverter aquela situação tão terrível. E nós vimos também, irmãos, que nós devemos agir da mesma forma, né? Esse exemplo de Jairo é levado para nós. E em segundo lugar, nós vimos que a fé de Jairo foi recompensada. Ele depositou a fé em Cristo, de que Cristo poderia fazer algo mesmo após a morte da menina. E ele foi recompensado, né? Jesus, de fato, ministrou a ressurreição daquela menina. E se nós depositarmos fé em Cristo, também seremos recompensados, irmãos, aqui ou lá no céu de luz. Tá bom, irmãos? Então, que essa palavra ela encontre lugar nos nossos corações, que nós possamos, então, exercer a fé da maneira que Jairo ele exerceu, que ele sirva de exemplo para nós, irmãos. Então, que o Pai nos abençoe. Paz.